Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça de Deus assista sobre nós hoje para sermos edificados, cultuando, servindo, honrando o nosso Deus. Eu quero, nesta abertura, ler um versículo da palavra do Senhor, Salmo 78, o versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Nós estamos diante do Senhor, com a palavra de Deus diante de nós para ouvi-la. Então, o próprio Deus nos chama para esse momento tão precioso. Escutai, povo meu, a minha lei. A parte mais importante de um culto. Claro que é tudo muito importante, as orações, os cânticos, tudo que acontece numa liturgia é edificante. Mas a palavra do Senhor, que é pregada, é o ponto alto, é o momento de ouvirmos Deus falar com o seu povo. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Deus chama pessoas, vocaciona pessoas para pregar a sua palavra. E essas pessoas, elas são boca de Deus para falar ao nosso coração. Então, que este culto seja uma bênção. Preste atenção às palavras que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a nossa nação, para o mundo todo. Deus nos abençoe e que este culto seja muito edificante para todos nós. Vamos orar pedindo isto para Deus e colocando-nos à disposição para esse precioso trabalho. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo domingo que nos tens acrescentado. Mais um dia, ó Deus, para nos edificarmos na Tua palavra, para ouvirmos, ó Deus, os Teus ensinamentos. O Senhor mesmo conclama o Teu povo para ouvir a Tua lei, para observar os Teus preceitos. Então, que tudo que acontecer neste culto redunde em edificação para a nossa alma. Tudo que acontecer aqui, os cânticos, as leituras, os momentos preciosos, ó Deus, nos prepare para receber a Tua palavra. E prepare também o pregador desta noite, para que ele seja a boca do Senhor, para falar aos nossos corações. Para que saiamos daqui edificados, possamos, ó Deus, em nossos lares, como todos estão, cultuando a Deus em família, todos recebam o recado do Senhor. E assim nos preparemos todos para uma boa e abençoada semana. Conduz-nos com vitórias, certo de que o Senhor conduz o Teu povo com segurança até o seu destino final. O Senhor está santificando a sua igreja, falando com o seu povo, e nós queremos cada dia ser mais obedientes e cumpridores da Tua palavra. Fica conosco, nos abençoe ricamente. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, gostaria de ler com os irmãos os 5 primeiros versículos do Salmo de número 103. Salmo 103, Salmo de Davi, os 5 primeiros versículos, neste momento do culto em que confessamos a Deus os nossos pecados, refletimos sobre os nossos pecados e procuramos ao Senhor, no Senhor, o perdão para todos eles. Diz assim a palavra de Deus. 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Verso de número 3. Ele é quem perdoa todas as suas
iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Vamos neste momento, meus irmãos, orarmos ao nosso Deus com o nosso irmão presbítero Tiago. Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e terra e tudo que neles há, Pai. Nós cremos na Tua bondade, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai. E cremos no perdão dos nossos pecados, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que se confessamos a nossa falta, se confessamos a nossa iniquidade, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa injustiça, Pai. Por isso nós queremos suplicar, Pai, o Teu perdão. Pedir que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e nos livre, Senhor, dos caminhos tortuosos, nos livre, Senhor, de pecar, nos livre das tentações e firme os nossos passos nos Teus caminhos, ó Pai, para que nós tenhamos prazer não nas coisas desse mundo, mas em cumprir a Tua vontade, ó Pai. Mais uma vez pedimos o Teu perdão, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nós oramos. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, continuarmos adorando o nosso Deus, agora com a equipe de cânticos. Lugar
de meditar com vocês nesta noite naquele texto conhecido de todos nós que está em Atos, capítulo 17, aquele momento do discurso de Paulo em Atenas. E eu gostaria de meditar com os irmãos Atos, capítulo 17, do verso 16 ao verso de número 34. Porém, devido à extensão do texto, desse discurso, de todo o seu desenvolvimento ali em Atenas, visto que muito temos que aprender e sermos orientados pela palavra de Deus através deste texto, nós faremos em duas partes. No culto de hoje à noite, nós falaremos do verso 16 ao verso de número 21 do capítulo 17 de Atos, e próximo domingo nós então falaremos do verso 22 ao verso de número 34. Portanto, o momento de Paulo em Atenas faremos em dois cultos, em duas mensagens. Então a mensagem de hoje vai do momento em que Paulo fica indignado ao ver a idolatria da qual ele começa a perceber nas ruas, em todas as esculturas, em todos os ambientes, e aquilo, como o texto nos diz, revoltava, o seu espírito se revoltava. E nós vamos meditar sobre isso, como que Paulo se posicionou perante a sociedade em que ele estava inserido na época e tirar disso grandes ensinamentos para as nossas vidas. Vamos ler então a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 17. Leiamos hoje do verso 16 a 21 e semana que vem daremos continuidade a essa mensagem e meditaremos até o verso 34, momento em que ele prega ao Deus desconhecido. Vamos ler? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, de estranhos deuses, pois pregava a Jesus Cristo e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Vamos então, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, Paulo estava aqui na segunda viagem missionária. Nós vemos resumidamente que Paulo, ele no capítulo 16 aqui de Atos, ele tem uma visão, 16 verso 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo, atendendo então ao chamado do Senhor, ele vai então para a região da Macedônia, onde ele vai entrar em contato na igreja de Filipos, e uma igreja vai ser formada ali na cidade de Filipos. Nós vemos que na sequência Paulo ele vai para Tessalônica, onde 3 finais de semanas ele prega, gerando então um transtorno, judeus movidos de inveja, trazendo consigo homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo.
Nós vemos judeus perseguindo a Paulo, Paulo expondo as Escrituras, pregando a Jesus Cristo. Paulo, ele então tem que sair às pressas para Bereia, onde ali ele também anuncia o Evangelho, e esses homens de Tessalônica, esses judeus, vão até lá, até Bereia, atrás de Paulo, e Paulo então, ele tem que ser levado para Atenas, que é onde nós chegamos em nosso texto. No Atos 17, verso de número 14 e 15, dizem assim: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Paulo é levado a Atenas e o mais breve possível, Silas e Timóteo deveriam se encontrar com Paulo novamente, e Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava, é dito no verso de número 16, do capítulo 17, esperava quem? Silas e Timóteo, aqueles que ficaram em Bereia, e Paulo tem que sair por conta da perseguição, digamos, a expressão que a gente usa, teve que vazar rapidinho, foi a melhor saída no momento, enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo novamente para conversarem, se programarem, eles esperavam-os em Atenas. Diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Meus irmãos, Atenas, ela era considerada uma grande cidade da Grécia, o centro do saber, o centro da arte, a cidade onde estava ali o Acrópole, o lugar onde estava muitas imagens dos deuses, onde as pessoas adoravam. É dito que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Uma cidade encharcada de idolatria, de esculturas, de imagens. A cidade onde se tinha aquele grande templo Partenon, dedicado à deusa Atena, em que a 60 quilômetros de distância poderia ser visto, feito de ouro, feito de mármore, para então se cultuar a deusa que dava nome à cidade, a cidade Atena, a deusa da estratégia militar, das civilizações, que deu nome à cidade onde Paulo ali estava, a capital da Grécia. Não era uma cidade no momento economicamente forte, mas culturalmente, filosoficamente, ainda muito importante. É nessa cidade onde estima-se que na época de Paulo tinham 10 mil pessoas, mas historiadores relatam que em torno de 30 mil estátuas relacionadas a deuses diversos. Portanto, era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem, devido à quantidade de imagens que ali tinham espalhado. Imagine a cena, Paulo andando na cidade de Atenas, olhando para os montes, vendo o Acrópolis, o lugar do panteão dos deuses, onde ficavam ali a imagem dos deuses, de muitos deles, onde se tinham adoração, onde se ficavam as praças, onde tinha sim o Areópago. Imagine Paulo andando por tudo isso, vendo a idolatria, vendo de fato essas imagens. A palavra de Deus registrada por Lucas aqui diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. A ideia aqui da palavra, como ela é trazida, diz que ele ficou perturbado. A alma, o espírito de Paulo, a ideia aqui, se perturbou. E a palavra quer nos trazer um sentimento de ver as coisas de Deus sendo desonradas.
Um sentimento de ver a adoração que deveria ser dada ao único Deus sendo dada a ídolos. Paulo, vendo aquela cidade, até ele cita o termo aqui, ele vai falar, senhores atenienses, no verso 22, que nós vamos considerar semana que vem, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Era uma outra maneira, uma palavra mais sofisticada para dizer, vejo que vocês são idólatras. Eram homens religiosos, eram homens que tinham crenças, mas crenças em deuses falsos. Portanto, Paulo olha para tudo aquilo, o seu cenário, e o seu espírito se revoltava. Ou seja, uma ira no seu coração, digamos assim, por ver a honra que deveria ser dada ao único Deus, não sendo dada a ele, mas sendo dada a deuses falsos. É isso que está significando essa expressão que Paulo se revoltava face à idolatria dominante na cidade. A palavra aqui significa algo submerso, uma cidade que estava mergulhada de fato na idolatria. Tinha-se mais deuses em Atenas do que em toda a Grécia espalhada. Era um local, então, o centro do saber, o centro da filosofia, mas permeado, cheio de idolatria. E enquanto Paulo, certo, esperava Silas, esperava Timóteo, fazendo, de certo, conhecendo o local, ele não faz meramente como um turista, como alguém deixa a vida me levar, mas ele está atento. Ele está olhando aquelas belas obras de artes, é verdade, aquelas esculturas que são belas obras de arte, mas está vendo o que o homem está fazendo com elas, as adorando. E isso causa no seu coração um sentimento, como eu disse, de ver a adoração que deveria ser dada ao verdadeiro Deus, dada a ídolos. Meus irmãos, uma cidade rica em conhecimento, ciência, mas mergulhada em idolatria. Rica em conhecimento, rica em ciência, mas perdida nas trevas, longe do verdadeiro Deus. E é isso que revoltava a Paulo. Ele se revoltava de ver toda aquela idolatria. O seu espírito se revoltou de ver aquelas pessoas em trevas. E ele se sentiu na necessidade de apresentar-lhes a Cristo Jesus. Meus irmãos, Isaías 42, verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha honra, pois, não darei a outrem. E é isso que Paulo está indignado, de ver toda aquela idolatria. É por isso, e a expressão no verso 17 começa justamente com essas palavras, por isso ele dissertava nas sinagogas, entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Meus irmãos, seremos indiferentes aos ídolos da nossa época? Seremos indiferentes à idolatria dominante no século 21? Veja que ídolos não são apenas externos, mas aqueles também que são travados no coração, que não são feitos e relacionados através de imagens, mas que estão no coração, que também precisam ser combatidos. A idolatria, às vezes, idolatria na verdade é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor, a honra devida ao Senhor no nosso coração. E por vezes homens não criam imagens, mas eles criam nos seus próprios corações o sentido que eles são os donos de suas próprias vidas, dos seus destinos, e eles próprios se colocam como centro do seu viver.
querendo determinar coisas, querendo dar regras e fazer coisas terríveis, como nós vemos essa semana que aconteceu na França, onde de fato foi aprovado algumas semanas de gestação, mães podem abortar, coisa esta terrível. Tudo isso está relacionado ao pecado, tudo isso está relacionado à idolatria e nós não devemos nos calar. É isso que Paulo ele faz, ele não se cala, o seu espírito se revolta e ele vai então dissertar, ele vai então pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, há um comentário muito interessante de John Stott que ele diz: os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus, o lugar que Deus deveria ocupar. A avareza é idolatria. As ideologias podem ser idolatrias, assim como a fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, o lazer, a televisão e as propriedades, até a igreja, a religião e o culto cristão. Os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. Palavras estas fortes, mas tudo aquilo que ocupa o lugar no nosso coração, que tira a honra e a glória do Senhor que é devida, que tira a adoração como Ele requer, como Ele pede para ser adorado, é considerado como idolatria. E isso, o espírito de Paulo se revoltava, se perturbava. Temos tido esse mesmo sentimento perante a nossa sociedade, quando vemos o nome de Deus sendo difamado, quando vemos pessoas mortas em seus delitos e pecados, em adoração, mergulhadas, achando que são próprias donas dos seus destinos, nós temos tido essa mesma postura que Paulo. E veja o que desencadeou. Verso 17, Paulo dissertava na sinagoga, como eu disse, entre os judeus e gentios. Ele vai aos sábados nas sinagogas, homens piedosos, homens que conheciam o Antigo Testamento. E Paulo vai fazer aquilo que ele estava fazendo anteriormente, pegar aqueles homens, aqueles judeus, e diz aqui alguns gentios piedosos que estavam ali, e pegar as escrituras e agora colocá-las no lugar correto e mostrar que tudo aquilo que foi anunciado se cumpriu na pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo vai a esses homens que conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento, bem como Paulo vai àqueles que não tinham conhecimento da Bíblia. Paulo vai à praça, como é dito aqui, ágora, como é conhecida, todos os dias. Ele ia aos sábados às sinagogas e todos os dias na praça e pregava entre os que ali estavam. A praça era um lugar onde se faziam comércios. Pessoas vinham de muitos lugares. Tinham pessoas do mais alto nível, até as pessoas mais simples, todas ali estavam, bem como também os filósofos que agora vão aparecer a partir do verso de número 18. E Paulo, diante de toda a idolatria, Paulo, diante de todas essas coisas, ele anuncia a Jesus Cristo, pois pregava, final do verso 18, a Jesus Cristo, e ele vai dar uma bagunçada naquela cidade, perante a pregação do Evangelho. Paulo não se calou. Paulo foi e de fato anunciou nas sinagogas, anunciou nas praças, e nós vemos que isso então vai gerar uma reação. Olha que interessante, isso tudo gera uma reação. Meus irmãos, eu quero te chamar a atenção neste momento da mensagem. Veja que Paulo, o que ele vai fazer lá em Atenas? Quando ele vê toda aquela idolatria, o pecado no meio do seu povo, ele vai pregar quem? Jesus Cristo.
Se a gente fazer uma retrospectiva rápida nessa segunda viagem missionária, quando Paulo ele está lá em Filipos, o que Paulo vai fazer lá em Filipos quando ele entra na Macedônia? Ele vai pregar a Cristo. Ele vai pregar a Jesus Cristo. Verso 13 do capítulo 16 diz que nos sábados saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido, ou seja, falaram de Cristo. Sabemos que Paulo vai expulsar um espírito adivinhador, ele vai para, de fato, para cadeia, como nós sabemos, ele vai para a prisão, e lá na prisão tem aquele episódio com o carcereiro, em que as paredes se rompem, sabemos o terremoto que houve, e o carcereiro ali é transformado, capítulo 16, verso 30, ainda lá em Filipos, o que é dito? Na conversa com o carcereiro, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O carcereiro que viu toda aquela manifestação, viu Paulo e Silas cantando, orando, a manifestação do Senhor, foi alcançado, e a pregação é crer no Senhor Jesus Cristo. Quando entramos em Atos 17, Paulo lá em Tessalônica, o que Paulo vai fazer? Nós vemos que, capítulo 17, verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Quando Paulo vai para Bereia, o que ele vai fazer? Ele vai pregar a Cristo Jesus, também em Bereia. E quando Paulo chega em Atenas, o que Paulo vai fazer? Vai pregar a Cristo Jesus, vai pregar a Cristo, a ressurreição, vai confrontar o homem nos seus pecados e vai apresentar a esperança, as boas novas, o Evangelho, vai representar a Jesus Cristo. Como temos que aprender com o apóstolo Paulo. O quanto que temos que aprender com o apóstolo Paulo. E o quanto que, por vezes, nós, digo todos nós, deixamos de ter a ousadia como Paulo tinha diante a sua sociedade. Paulo se revoltava em face à idolatria, que a cidade estava mergulhada, imagens de deuses, mais de 30.000 imagens, como eu disse, pessoas fazendo adoração. Paulo vai nas sinagogas, ensina ali os judeus, gentios, vai na praça, pressupondo aqueles que não têm conhecimento de Bíblia, e ali ele prega também. E verso de número 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Vejam que epicureus e estoicos vão aqui aparecer. Os epicureus, eles, rapidamente explicando essas duas linhas, os epicureus, o objetivo da vida deles era o prazer, era a alegria. Eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na vida após a morte. O prazer deles, desses filósofos, era viver o aqui, o agora, o carpe diem, aproveite o seu dia, coma, faça o que você tiver que fazer, logo você vai morrer, então aproveite a sua vida. Tenha prazer, tenha alegria, pois depois da morte não há mais nada. Esse era uma das linhas dos filósofos que contenderam com Paulo. Os outros eram os estoicos, os fatalistas, os panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. E eles se pautavam que a dor virá sobre a sua vida. Era isso que eles falavam. É inevitável. A dor virá sobre a sua vida. Portanto, suporte a vida, aceite-a como ele é. Portanto, vemos uns que se deleitavam em tantos prazeres e outros que diziam: não tem como se escapar.
não há mudanças, o que tiver que acontecer vai acontecer, ou seja, curta o seu sofrimento. Nós vemos essas duas linhas, então, de filosofia ali acontecendo naqueles dias. Elas não pararam. Se você observar para os nossos dias, ainda há aqueles que estão numa busca desenfreada de prazeres, não se importando com Deus, não achando que há vida após a morte, achando que com a morte tudo acaba. Verdade que terão uma surpresa quando estiverem diante de Cristo. Ao mesmo tempo que nós também temos a linha estoica em nossos dias do fatalismo, ó céus, ó terra, o que tiver que ser, vai ser, não tem como mudar, e esquecem então de olhar para a mudança de fato encontrada em Cristo Jesus. Nós encontramos essas duas linhas de filosofia também nos nossos dias. E é isto que Paulo ele provoca. Vemos que os epicureus e estoicos, os homens carregados de sabedoria, encharcados numa cidade de Sócrates, Platão, carregados da filosofia, eles falaram: o que quer dizer esse tagarela? Chamando a Paulo, na verdade aqui, de um estranho. O que esse homem quer falar? E a palavra aqui tagarela não é tão somente aquele que fala demais, mas a palavra ela era usada para pássaros que ficavam catando migalhos, restos de comida no chão. Ou seja, quem é esse que está, ou seja, como pássaros inconstantes, bicando o chão à procura de coisas? Quem é esse inconstante? Ou seja, quem é esse? E a expressão deles é que anda de um lado para o outro, ciscando informações, inconsistente no seu raciocínio. Veja que quando eles chamam de Paulo de tagarela, não é apenas quando a gente brinca com uma pessoa, fala bastante, mas é um tom de zombaria. O que quer dizer esse homem que está falando? Inconstantes. Além do mais, eles falam, parece pregador de estranhos deuses. E Paulo ele estava pregando o quê? Como Lucas relata, a Jesus Cristo e a ressurreição. A palavra ressurreição no grego é anástasis. Então eles achavam que Paulo estava pregando uma dupla de deuses, Jesus e a ressurreição. Homens cegos, mortos em seus delitos e pecados. E Paulo vai de encontro a esses homens, os chacoalha em seu modo de viver. Aqueles que acreditavam que não existia vida após a morte, ele diz que Cristo é a ressurreição. Quanto àqueles que achavam que você deve aceitar o seu destino, que não há mudança, ele pregou que Cristo de fato pode mudar a sua condição de vida. E esses homens então chamam-o de tagarela. E verso 19, na continuidade do texto, diz então: tomando-o consigo, pegando Paulo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Era algo novo. Era algo novo para aqueles homens que estavam tão mergulhados em seu conhecimento, mas que não conheciam a verdadeira sabedoria que era Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, a importância de se fazer missões, a importância de se investir em missões, a importância de termos um coração piedoso e anunciarmos a verdade ao mundo. Não somos nós que transformamos ninguém, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. A nossa função tão somente é anunciar, e Paulo aqui nos ensina bem. Verso 20 ainda continua: posto que nos traz os ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Homens com o ouvido coçando para saber as últimas novidades, para saber de filosofia. E Paulo chega neste lugar, carregado de pecado, de idolatria, e apresenta a verdade.
o único caminho que dá salvação. Apresenta Jesus Cristo, o justo. É isso que Paulo prega. Como eu disse, foi todo um caminho tumultuado que Paulo passou. Ele poderia talvez chegar ali em Atenas e ficar tranquilo, talvez pensar, chega de confusão, mas Paulo não se aquietava. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tenhamos, meus irmãos, essa mesma ousadia de Paulo. Paulo é levado para o Areópago, nós vamos falar mais disso semana que vem. Hoje é como se fosse toda uma preparação para o cenário, e lá no Areópago, onde, digamos, a Suprema Corte, o lugar onde se analisavam os ensinos, uma corte que era responsável por analisar, digamos, as filosofias, a educação, se alguma coisa que ali era pregada colocava em xeque a autoridade do Estado, esses homens então avaliavam as doutrinas, e Paulo, mais uma vez, ele já fazia isso nas sinagogas, na praça, provoca então esses filósofos da época, como eu mencionei, as suas doutrinas, e ele então é levado para o Areópago. E o que Paulo faz lá? Paulo estava no meio de filósofos, conhecedores, mas Paulo também tinha um bom preparo. Ele conhecia a sociedade da sua época, ele conhecia quem eram os epicureus, ele conhecia quem eram os estoicos. Paulo era um homem extremamente culto e soube colocar de forma correta, soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas para pregar o Evangelho. Só rapidamente nós não vamos meditar, decorrente do nosso tempo e pela divisão que fizemos na mensagem, diz que Paulo, levantando-se então no meio do Areópago, em meio daqueles homens cultos e todos os curiosos que estavam ao redor, Paulo, levantando no meio, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois este é que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Estava preparado o lugar, e Paulo então entra com a mensagem do Evangelho. Para homens cultos, para homens doutos, mas ele sabia que a maior sabedoria estava na palavra de Deus. Meus irmãos, algumas aplicações para esta noite, e semana que vem nós continuaremos a meditar a respeito, meus irmãos, deste texto, algumas aplicações para a gente. A primeira, Paulo não planejava ir para Atenas. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Lá de Filipos, ele tem toda a perseguição, vai para a cadeia, Tessalônica, Bereia, então ele tem que fugir para Atenas. Ele não planejava ir para Atenas, mas Deus o colocou lá. E ele tinha plena certeza que quem dirigia a sua vida era o Senhor. E onde ele estava, mesmo que não estava no seu planejamento inicial, ele não se calou. Ele não ficou falando, mas o meu objetivo não era vir para Atenas, eu queria ir para outro lugar, o Senhor me mandou aqui, então eu vou ficar quietinho, porque não era o meu planejamento. Não. Ele sabia que Deus estava guiando a sua vida, e onde Deus o colocou, ele queria ser um porta-voz de Deus. Segundo ponto, para pensarmos em nossa aplicação, nós aproveitamos as oportunidades para anunciar os valores celestiais a Jesus Cristo, a vivê-lo e pregá-lo através de uma forma prática em todos os momentos, em qualquer lugar que nós estamos inseridos. Em São João da Mata, fora de São João da Mata, Paulo estava diante de sábios, mas tinha com ele a maior sabedoria de todos. Ele tinha com ele a fé no Senhor Jesus Cristo e as verdades ensinadas por ele, que queimavam no seu coração. E é por isso que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, como que é lá em Romanos,
capítulo número 1, verso 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Paulo sabia que ele tinha uma arma poderosa em suas mãos. Ele estava debatendo com filósofos, mas ele tinha a sabedoria, a maior de todas, e é isso que ele anunciava. Lembre-se que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Existem pessoas com PhD, pós-doc, 50 mil faculdades, muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria. Porque existem homens que se graduam, fazem muitos cursos, mas não temem ao Senhor. Muito conhecimento sem sabedoria. Paulo estava no centro da sabedoria do mundo, pregando a verdadeira sabedoria, contrastando a falsa sabedoria. Aquilo que aqueles homens se deleitavam e se achavam que estavam de fato na verdadeira sabedoria, Paulo os confronta. A verdadeira sabedoria é Cristo Jesus. Sem ela, vocês estão em trevas. Aplicações, lembremos disso. Não nos envergonhemos do Evangelho. Quer seja na sala de aula, quer seja no nosso trabalho, onde quer que estejamos inseridos, não estejamos tímidos. Anunciemos o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Não vamos ficar tímidos de quando pessoas nos perguntarem sobre determinados assuntos, não tenhamos vergonha de expressar aquilo que cremos, porque é poder de Deus, e é isso que nós devemos fazer. Oremos também, meus irmãos, para que Deus levante cada dia mais homens para pregar o seu Evangelho, e que Deus levante cada vez mais pessoas qualificadas para a obra missionária. Em 1 de Pedro é dito, capítulo 3, verso 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sejamos preparados, meus irmãos. A todo momento podemos e somos confrontados. A nossa maneira de viver é confrontada. Mas estejamos conscientes que a palavra de Deus ela é poderosa, e é no poder do Espírito Santo de Deus é que nós devemos anunciar, no poder do Senhor, que nós devemos falar com ousadia, como Paulo nos ensinou. Faça do seu bairro, do seu trabalho, faça da sua família o seu campo missionário. Anuncie, crie estratégias como Paulo criou. Perceba as coisas que estão ao seu redor e anuncie a Cristo Jesus. Que Deus nos dê ousadia e forças para assim fazermos. Em resposta à mensagem, meus irmãos, vamos cantar o hino de número 304. O Evangelho já se fez ouvir aqui, tudo entrando em som alegre, o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança,
vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Oremos, meus irmãos. Pai de amor eterno Deus, obrigado, Senhor, por este momento em que pudemos ouvir a Tua palavra, meditar sobre ela, que o Senhor nos dê a ousadia para continuarmos anunciando a Tua palavra, assim como Paulo fez, que não nos inquietemos, ó Pai, diante da idolatria de nosso século, diante das ofensas ao Teu nome, que possamos, ó Pai, viver, falar o Teu Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Nos dê forças, nos dê ousadia, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho na nossa vida prática e com as nossas palavras, onde quer que estejamos. Abençoe, ó Pai, a Tua amada igreja nesta noite, continue fortalecendo a cada um de nós, a todos aqueles que nos assistem, que possamos viver cada dia mais para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na sequência, o pastor Edival estará impetrando a bênção e encerraremos com um amém tríplice. Deus assim nos abençoe. Recebei a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o ensino do Santo Espírito, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.